Nossa, gente, hoje eu tô numa preguiça. Mas uma preguiça de domingo. Estou aqui, firme e forte pra gravar react pra vocês. Gente, vocês já pensaram em ter um pai de santo foragido? Não, eu não tô falando assim, tipo, nossa, meu sonho é ter um pai de santo foragido. Mas já pensou se vocês iniciam com alguém, ele se torna foragido e você vem contar isso na internet? Aí, ô Eduarda, fala aqui pra gente. Porque tá como Eduarda Ribeiro no som original do TikTok, o perfil é Eduardo Ribeiro e o arroba do perfil é Ribeiro Dudes. Meu amor, Eduarda Ribeiro Dudes, como você quer que eu te chamo? Mas vamos lá, porque sua história é mais forte. Meu ex-pai de santo está foragido, acusado de 14, não é 1, não é 2, não é 13. São 14 meu amor, vamos ver esse babado. Meu ex-pai de santo está foragido com 14 acusações de... Meu Deus. Bom, ano passado eu contei... Então, essa fitinha aqui de 7 nós pra proteção era proteção contra o próprio pai de santo. Achava que tava protegendo contra os outros, era contra o próprio pai de santo. Pra vocês que eu tinha sido expulsa desse terreiro e os motivos pelos quais ele me expulsou. E nesses vídeos eu cito algumas outras coisas que aconteceram, só que eu não podia expor ainda o que era. E que não aconteceram comigo, deixando claro que essas coisas não aconteceram comigo, mas com pessoas próximas a mim. Mas finalmente uma das meninas tiveram coragem de ir até a delegacia denunciar. Na época eu insisti para essas pessoas próximas a mim a irem a denunciar, mas elas ficaram com medo e tudo mais, não quiseram de jeito nenhum. Dizem que a vítima, ela sempre fica principalmente com receio de ser descredibilizada, né? Porque dizem que é muito comum uma vítima falar sobre algo e tentar fazer uma denúncia e ser descredibilizada. Dizem que isso é bem comum. Mas aí apareceu essa divina pessoa denunciando. E a delegada do caso é mulher e também é da religião. O que ajudou muito, porque a gente sabe que rola certo preconceito, né? Quando as pessoas veem, é macumbeiro. Tipo... Então ela deu super importância pro caso, né? Ouviu as meninas e tudo mais. Sim. E as meninas vieram atrás de mim, as que denunciaram primeiro. Porque como eu frequentava o terreiro, elas, né, pensaram que tivesse acontecido algo do tipo comigo. Então vieram me mandar mensagem, explicaram o que estava acontecendo, o que aconteceu com elas. Então eu falei, não, comigo nunca aconteceu nada, mas conheço pessoas que aconteceu. E a Maquita, no fundo, o assunto seríssimo, e a Maquita, no fundo, ó, torando. Aí elas me falaram que tinham mais pessoas denunciando, que era para se unirem, para ter mais força, que de fato fez muita diferença, né? Algumas denunciaram por assédio, outras denunciaram outras por ele, as meninas. Gente, mas que terreiro era esse? Pelo amor de Deus. Vala, meu Deus. Até dopar. Que é isso? O pai de santo dopava as pessoas. Ô, pai de santo! Que pai de santo é o senhor, pai de santo? Que é isso? Ai, gente, eu fico em choque. Ele fazia e falava que o guia dele estava falando que ele deveria fazer aquilo e que a pessoa deveria só aceitar. E até onde eu sei, até onde eu vi, as meninas são novas, são meninas novas. Ele manipulava elas falando, tipo, ai, você não tem ninguém, sua família não te ama, você só tem a mim. Meu Deus! Esse tipo de coisa. Uma pessoa extremamente nojenta, repugnante. Ele nunca teve uma fama boa aqui na nossa cidade. Tanto que quando eu falei, desde o início, isso há 5, 6 anos atrás, quando eu entrei no terreiro dele, e eu falei pros meus pais, olha, terreiro de fulano, meus pais já ficaram desesperados. Tipo, essa pessoa não tem uma fama boa, mas também eles não me explicavam o que era. Mas aí que tá o erro. Se vocês sabem que acontece alguma merda nesse sentido, dentro de alguma igreja, dentro de algum terreiro, e alguém chega pra vocês falando, vou entrar na igreja ou no terreiro tal, imediatamente você barra a pessoa. Você fala, vou te falar o que acontece lá, você entra se você quiser, mas tenho certeza que depois que eu falar, você não vai querer. Implicância por causa da religião, porque eles não eram da religião, então, né, eles só não querem que eu entre. A questão não é o pai de santo, é a religião. Porque ele nunca falou nada comigo, nunca fez nada comigo, então, tipo, tinham pessoas ali do terreiro dele, que era do terreiro dele há anos, pessoas já mais velhas, de 50 anos pra cima, que era do terreiro, sei lá, há 10, 15 anos, então, sabe? Mas é aquilo, né? Infelizmente, existem sim pessoas ruins dentro da religião. De qualquer religião. O ruim que se passa por uma pessoa boa, pra ajudar, pra prestar caridade, não sei o que lá.
Infelizmente é o que mais tem. Infelizmente é o que mais tem. Tem muita gente que tem medo de denunciar. E muito desses medos, às vezes, vem até com ameaça de macumba, tá? Gente, essas 14 pessoas que denunciaram, isso não é o total, não. Porque, Meu tipo assim, Deus. o terreiro deles São as pessoas que tiveram coragem, há né? muito tempo. Não sei, antes dele assumir, eu acho que a mãe dele que assumia. Enfim, então 14 foi as que apareceram. Mas a gente sabe que tem gente que tem medo, que agora então que tá vindo a público, né, que tá sendo exposto em redes sociais, que vai aparecer mais gente. E ainda assim vai ter gente que não vai aparecer, justamente por estar sendo exposto na rede social, tá? Com medo de sofrer alguma retaliação, ainda mais que esse cara tá foragido, amiga. Mas felizmente, porque vai dar coragem para essas mulheres de denunciar para que ele apodreça, que é o que ele merece. Porque, pelo que falaram, ele continua usando o IU. Eu não tô mais no terreno Quê? Aqui eu não entendi. Ele continua usando. Aqui eu não entendi. dele, porque ele me expulsou, né? Que eu contei a história em outro vídeo pra vocês. Já tem uns 2 anos. Mas eu sempre observei, sabe, comportamentos, umas coisas que, tipo, eu olhava pra ele. Não e eu tinha um condiziam, ódio né? dele, mas eu não sabia explicar, porque eu tinha um nojo. Eu olhava pra ele e falava, é uma pessoa suja. Mas não digo só sujo por fora, sabe? Por dentro mesmo. Intuição, porque a minha intuição, ela é do caralho. Pra começar, que ele se relacionava com as filhas de santo, né? É, amiga, por aí, pronto. Por esse ponto, você, ó. Tchau, beijo, tchau, não volta nunca mais. Uma, não era 2, era um monte. Mas como correu por um tempo em sigilo, né, até juntar tudo isso, todas essas acusações para poder já chegar com mandado de prisão na casa dele, alguém provavelmente vazou isso e ele fugiu, né? Ele está sendo procurado e eu, vocês sabem como eu sou bocuda, eu me segurava tanto para não vir expor aqui para vocês antes. E eu me segurei, não contei pra ninguém, porque a justiça precisa ser feita. Mas agora que a casa já caiu, e ainda digo mais, ele me expulsou do terreiro porque eu nunca fui nas brincadeiras dele, tá? Arrasou, diva, Aí arrasou. ele me chamava de grossa, de sem graça, de não sei o que, não sei o que lá, porque eu não Sempre dava, assim. não dava trela pra esse tipo de brincadeira. Não Sempre gosto assim. desse tipo de brincadeira desrespeitosa que ele fazia. E eu sempre deixei isso bem claro, eu sempre deixo isso bem claro, seja com quem for. Eu não dormia na casa dele, a gira podia acabar 4 horas da manhã, eu ter que vir pra casa a pé. Eu preferia. Caramba, amiga. Então você odiava, você sabia ali, igual você falou, a sua intuição já gritava que era alguém que não prestava, que tinha alguma coisa muito suja acontecendo ali. Amiga, e o que te... Eu queria muito saber, tipo, o que te mantinha lá? Mesmo você tendo essas intuições, a espiritualidade provavelmente colocando essas intuições em você, né? Você não conseguindo dormir lá, você não conseguindo ficar à vontade ali. O que te mantinha lá ainda? Todo esse trauma com essas meninas, tá todo mundo extremamente preocupado com os trabalhos que fazia, as coisas que fazia, com os santos que a gente cultuava. Por exemplo, a minha irmã ficou cultuando santo que não era dela, orixá que não era dela. Caramba. Durante anos. E deixando o dela mesmo de lado. Será que ele tinha santo ali? Será que ele tinha força pra ajudar a gente? Porque, tipo assim, todo mundo que tava ali dentro, a vida não prosperava, a nossa vida ela ficava estagnada, a gente fazia tudo, nada acontecia. A gente saía do terreiro, a nossa vida caminhava. E, tipo, ter deixado esse tipo de pessoa ficar colocando a mão na nossa cabeça, a mão no nosso ori. Meu Deus! Assim que eu fui expulsa do terreiro dele, eu fui em outro terreiro pra tirar a mão dele na minha cabeça. Tá. Isso até sem saber dessas coisas. Mas é isso, né? E que apodreça na cadeia. Infelizmente, a justiça do nosso país, ela é uma merda. Mas eu tenho fé, né? Muita fé. Porque a nossa justiça, ela pode falhar. Mas a de Deus, não. Tô muito chocado. Vamos ver se a gente acha o vídeo aqui quando ela foi expulsa do terreiro? Vamos lá. Vídeo do porquê eu fui expulsa do meu terreiro. Ah. Parte 1. Eu fiquei nesse terreiro por mais de 2 anos, mais ou menos uns 2 anos e meio. Só que eu desenvolvi, né, a minha espiritualidade, os meus guias. Foi lá onde tudo começou. Onde começou a desgraça da sua vida, amiga? Vamos ser sinceros? Mas como todo lugar, sempre tem aquelas pessoas que ficam de picuinha. Eu trabalhava, né, estudo. E nem sempre eu conseguia estar indo no terreiro, porque eu ficava cansada. E lá ele exigia, né, exige que os filhos de santo
Fiquem lá todo dia. Por que será, né, que ele exigia que os filhos de santo ficassem lá todo dia? Qual será o motivo? Vocês, a gente tinha que estar indo lá, tinha que lavar as coisas, beleza, tem que ir. Só que a gente precisa também viver. Sim, total. Porque se a gente saía pra ir pra alguma coisa, alguma festa... E eu sei que temos as nossas obrigações com o santo, sempre. Elas vêm em primeiro lugar. Só que o santo mesmo diz, como já disse pra mim, né? Tenho certeza que várias pessoas já ouviram isso. Você também tem que viver. Nossa, até o santo do terreiro falava, você tem que viver. E o pai de santo, não, vocês têm que ficar aqui, vamos lavar panela, vamos lavar pote. Todo dia da semana. E o santo assim, gente, sai daqui, pelo amor de Deus, vocês têm que viver, vai procurar outro lugar. Sabe, o santo tentando alertar todo mundo de todas as formas. E o pai de santo, não, fiquem aqui. Vida, aproveitar, sair. Claro que, né, dentro das limitações ali, que você também não vai exagerar, né? Mas você também tem que ficar só, meu Deus... terreiro todo dia. Precisa ficar enfiado assim o tempo todo. Em nenhuma religião. Sim. Porque não faz bem. Então, devido a esses motivos, eu também já estava cansada e tudo mais. Eu fui desanimando. Comecei a ser chamada de médium de gira. Só que nem gira eu tava querendo ir mais. Por quê? Eu ia na gira antes. Primeiro ponto que tocava assim pra minha moça, ela já descia. Descia gargalhando, linda, sorrindo. E pipipipopopô. Depois de um tempo, ela não descia mais. Tipo assim, não no primeiro ponto, sabe? Descia muito tempo depois, eu ficava muito tempo desincorporado, sendo que antes eu já espiritava e tudo mais. Sabe quando você sente que nem os seus guias querem mais ficar ali? Sim. Era o que eu sentia. Tanto que eu cheguei a comentar, né, na época com a minha irmã, a minha mãe, que tipo... Gente, se seus guias não querem ficar mais em um local, se eles pararam de descer, ou se eles verbalizaram, eu não quero mais estar aqui, ou se você não incorpora, mas você não sente um arrepio mais, sai! Gente, vaza! Que tem alguma coisa acontecendo. Eu queria sair dali, né? Eu precisava de um tempo pra mim, pra minha cabeça, que é esse tempo que eu tô tendo nesse 1 ano agora. Só que eu não sabia como falar isso, como chegar e falar, olha, quero sair, preciso de um tempo. Então eu só fui deixando rolar. Será que sabemos um pouco de que medo no terreiro também? tem uma mensalidade a ser paga, né? Que é pra Sim. manter o terreiro. Vela, a luz que você gasta, essas coisas assim. Ele nunca me cobrou, né? O pai de santo nunca me cobrou. Porque eu não tinha um emprego fixo e tudo mais. Eu era bancada, né, pelo meu pai. Legal. Ok. Só que aí, no ano passado, isso tinha sido em agosto, né? Só que eu não tinha mais dinheiro em agosto, aí eu falei com ele. Eu falei, pai, eu posso começar a pagar pro próximo mês então, né? Que seria setembro. Aí ele, não pode, claro, que é isso, que é aquilo. Eu falei, então beleza, a partir de setembro eu começo a pegar a mensalidade. Aí ele sempre ficava mandando no grupo, cobrando as pessoas a mensalidade. Gente, isso nunca dá certo, tá? Bom, tá aí tudo bem. Só que aí, ele veio no dia 17... Tô lendo tudo, tá, gente? Tem prints, tem tudo. Ele veio no dia 17 de setembro me mandar mensagem. Mandou assim, boa tarde, tudo bem? Como vai ficar a mensalidade? Oxe. E ainda era dia 17. Se fosse, sei lá, dia 30, 31, nem sei, de setembro, entendo me cobrar desse jeito. Só que se tem uma coisa que eu odeio, é gente que me cobra. Eu tenho noção de toda a minha vida financeira, toda, onde eu falho, onde eu acerto, o que eu tenho que pagar, o tempo que eu tenho que pagar, não ultrapassar o meu limite, eu sei de tudo. E eu odeio quem vem me cobrar. E eu sempre pago tudo em dia, tá? Eu sou muito, muito chata com isso, quem me conhece sabe. E tava na metade do mês ainda, e ele cobrando... E tipo, prints que eu tô vendo nesse celular aqui, só pra eu dar um... Olá, boa tarde, tudo bem? Como vai ficar a mensalidade? Eu já respondo, vai ficar bem, amor, e você? Ela vai ficar tranquila, e você, como você tá? Uma lembrada, tá, gente? Mas eu também vou colocar aqui pra vocês. E dia 17, eu ainda não tinha recebido. Porque no fórum, eu recebo mais pro final do mês. E eu mandei um áudio pra ele, né? Eu estava passando pelo detector de metais. Eu tinha acabado de chegar no fórum. Eu estava, inclusive, 10 minutos atrasada. Então, eu joguei, gravei o áudio pra ele, falando, pai, eu não tenho agora. Eu só recebo depois do dia 20, né? E aí, coloquei a bolsa lá pra passar no negocinho que tem de bolsa lá, o celular pra passar no detector. E entrei e fui pra minha sala. E nem peguei o celular depois, né? Porque eu já tinha chegado atrasado e tudo mais. E ele me mandou uma trabalhista responsável, olha aí. um áudio extremamente grosseiro. Eu não vou colocar os áudios aqui,
pra vocês não verem a voz. Eduarda, faz o seguinte, falei com você, a mensalidade do outro mês realmente me responde. Nossa, tá tudo confuso, porque é a transcrição do áudio, né? Se você tomou e entendeu, e eu não precisava nem ter te cobrado mensalidade. Mensalidade é obrigação de pagar, entendeu? Então vamos fazer o linhas, né? Linhas. Gente, parece que ela tá devendo um banco, né? Amiga, é uma mensalidade. Mensalidade é uma ajuda pro terreiro. Parece que ela tá devendo um banco, parece que ela abriu um consórcio, E tá sendo que o banco tá lá, ó, toque, 3 batidinhas na porta. Mensalidade é obrigação. Calma lá, gente. A menina ia receber dia 20. E ninguém tem que se sentir obrigado a nada, não. Hein? Mas eu não quero, né, expor nada. Mas tem aquele transcrever do WhatsApp, então eu tirei print pra vocês, vou deixar aqui. E vocês leem a mensagem que ele me mandou. Mas leem com tom de ignorância e grosseria que vocês vão entender o que eu tô falando. Amigo, eu li com tom de revolta, já serve? A primeira coisa que ele frisou no áudio é porque não pega, né? Que se transcrever também do WhatsApp é uma porcaria. Mas ele veio reclamar que eu não pedi benção no áudio. Ai, amigo, eu tô entrando no fórum, no meu horário de trabalho. Você tá reclamando porque eu não pedi benção pra você. A minha mãe e meu pai que me colocou no mundo, eu também esqueci de pedir. Tá tudo bem, vamos seguir a vida. Ai, já começa a estressar aqui já. E às vezes, quando ele mandava mensagem, ele mesmo, né, já falava. Mas dessa vez ele não falou, né? Porque ele queria saber do cash. O olho até brilha. Sim. Que a gente sabe, quando o assunto é dinheiro, a gente muda. Eu pedi desculpa porque Em relação a benção, sempre pedi, peço desculpas. Hoje, pois nem percebi. Diva, isso aí não deita não. Eu tava entrando no fórum 10 minutos atrasada quando te respondi. Esfrega que você trabalha, que você tava trabalhando, isso aí. E tive que parar o áudio rápido, né? Basicamente, você me atrapalhou, né? Tive que parar o áudio rápido pra passar no detector de metais. Entrei na minha sala e já tinha um monte de serviço na minha mesa. Final do mês eu entro de férias e preciso deixar o meu trabalho em dia. E eu sei que pagar mensalidade é obrigação. Não deveria, mas tá. Tanto que em momento algum falei que não pagaria. Pelo contrário, vou pagar sim. Você falou comigo mês passado. A partir do mês que vem dá pra você pagar a mensalidade? E eu respondi que sim. Eu não mandei ainda porque não recebi. Eu sou muito em dia com as minhas contas. Como eu disse, só recebo o final do mês. Eu acho isso péssimo. Você tem que ficar justificando algo. Você está cuidando da sua espiritualidade. Mensalidade é importante para manter o terreiro? É importante. Vamos falar, ponto, é importante. Agora, quando se torna uma cobrança, quando se torna uma dívida na vida de alguém, eu já acho um absurdo. Vamos falar? eu estava errada, entendeu? E expliquei a situação, né? Que eu estava passando ali, eu estava atrasada, passando pelo detector, entrei correndo e esqueci. Normal, igual qualquer ser humano. Ele respondeu: não se preocupe. Não quero sua mensalidade. mensalidade. Então você não vai querer nem a minha, nem eu mais. Porque, ó, beijo, tchau. Continuação do vídeo do porquê eu fui expulsa do meu terreiro antigo. Amiga, se eu continuar, eu vou ter um infarto, porque eu já tô aqui tão nervoso. Também não mandei mensalidade nenhuma. Mas também eu sempre fui uma pessoa que levava tudo, né? Minhas entidades tinham tudo, de comer, de beber, de vestir. Eu sempre levava maços de vela pra poder deixar lá, enfim, nisso não tenho o que reclamar. E continuamos tocando aquilo pra frente. Aí ia ter uma festa de criança. Tinha um recado lá no grupo, né, em relação à gira. O que tá escrito ali? Se eu souber que tão de fofoca, vou colocar pra fora. Já vai rodar uma que me deu uma mal resposta esses dias. Falou, ué, mas você que tá de indireta, meu amor. Você tá falando, se souber que tá de fofoca, você tá fazendo uma fofoca, expõe já. Eduarda Ribeiro vai ser desligado da casa porque me deu uma mal resposta. Ah, que é isso? Pra poder levar garrafinha, pra beber água, essas coisas assim, pra não fazer bagunça. Colocou assim: aos fofoqueiros de plantão, quem quiser questionar algo, fale comigo. Se eu souber que tão de fofoca, vou colocar pra fora. Já vai rodar uma que me deu uma mal resposta esses dias. Sendo que quem precisa é ele, né? Não citou, tá? Que era eu, mas eu já sabia, porque, né? Sabia, mas não sabia, né? Porque na hora que eu li aquela mensagem, eu estava linda no salão fazendo meu cabelo. Aí ele ainda colocou assim: só esperando ela vir na casa. Ou vocês muda ou muda, hein? Acho que era pra ser muda eu, mas não dá pra entender muito o que ele escreve. Aí quando eu vi aquela mensagem, eu tirei print, eu mandei pra minha irmã. Eu falei: não é possível que ele está falando de mim. Não, eu não acredito. Porque que mal resposta que eu dei pra ele. Se eu fui educada o tempo todo. Pedi desculpa. Reconheci o meu erro de não ter dado a bênção pra ele. Amiga, calma também. Amiga, não teve erro não, gente. Você tá trabalhando, a pessoa te mandando mensagem, cobrando mensalidade, sabe? Você é atrasada pra entrar no seu trabalho.
A última coisa que é pensar em benção também. Ah, eu, hein? Entendeu? Fui até calma demais, vocês viram na mensagem. E não é o meu normal. Mas qual foi a minha mal resposta? Não ter o dinheiro no dia que ele queria? Eu não vi mal resposta mandei também. pro meu namorado. Tipo assim, todo mundo... Realmente, que má resposta. Ainda mais porque você tá falando tudo isso. Pra eu poder chegar no assunto do dia que ele me expulsou. Então é só pra vocês entenderem, né? E entendendo mais ou menos. Sempre pedia benção pra ele, tá? Sim. Quando a gente iniciava uma conversa. Então, daquela vez eu realmente me esqueci, eu estava atrasada. Amiga, e você não tem que justificar se você pediu bênção ou se você não pediu, tá? Ai, não pedi, tá tudo bem. Ai, eu pedi, tá tudo bem também. Ai, é romper dentro do axé? É romper dentro do axé. Mas vamos falar que também você tava ocupada e ele tava sendo insuportável? Atrasada, como eu disse, acontece. E tá tudo bem. Aí, como eu disse, passou setembro, né? Passou a festa de criança e a gente empurrando aquilo. Quando foi no dia 18 de outubro, às 11 horas da manhã, eu estava me arrumando para trabalhar, eu recebi um belo texto me expulsando do terreiro. No momento que eu fui lendo aquele texto, eu comecei a chorar. Só que ao mesmo tempo eu não sabia se eu chorava porque, poxa, ele me tirou, ou porque, tipo, poxa, ele me tirou. Como eu disse no vídeo anterior pra vocês, eu já estava sentindo uma vontade imensa de sair. Eu só não sabia como. Só que o que mais me chateou não foi ele ter me tirado, e sim os motivos. E aí chegamos no que eu realmente queria falar do vídeo pra vocês. E lembrando que aqui a gente nem sabia ainda que ele estaria foragido, tá? Que ele ia ser foragido pelas 14 denúncias que ele recebeu no cu. Mentiras inventadas a meu respeito, pra poder me tirar. Porque ele também já queria me tirar, queria que eu saísse. Então, como ele não tinha motivos plausíveis, na verdade até tinha, podia ter usado o que eu mesma disse. Que ele não me chamava de médio de gira, podia falar, você é médio de gira, você não vem, você não ajuda, você não tá limpando. Ele podia ter usado esses argumentos. Sim. Só que ele preferiu inventar. Porque eu reconheço que eu não estava indo, não estava ajudando, mas pelos motivos que eu também já falei pra vocês, expliquei pra vocês, que eu não estava me sentindo bem lá, nem as minhas entidades. O texto é grande, então vou deixar. Bom dia, vi uma postagem sua que você quer... Nossa, aí eu fui expulsa do terreiro e entrou na frente. Assim, pois ficou feia a postagem. Expôs a minha imagem, você deveria ter vindo me procurar. E não ido pra redes sociais fazer isso, até porque você me usou várias vezes, minha imagem, a imagem da minha casa, mesmo sabendo que eu não queria. Vou te dar um conselho. Mude seu jeito, pois assim você terá muitos problemas em qualquer outro centro que for, enfim, em qualquer outro centro que for, não tem uma vírgula aqui. Aprenda casas, regras. Meu Deus, moço! Aprenda, casas, regras são para serem cumpridas. Em relação à mensalidade, o tempo que você não trabalhou, nunca cobrei um centavo. E quando fui falar com você da mensalidade, perguntar como seria, já que estava trabalhando já há alguns meses, você foi grossa. Não, amigo, você estava importunando ela, sabe? Tanto que falei pra não pagar, pois não iria fazer falta. Então, desde os vídeos, mais a mensalidade, e agora essa postagem que iria sair do terreiro, e melhor, pra mim, é melhor pra mim e pra você. O ciclo acabe. Espero que hoje ou amanhã você venha, pegue suas coisas, e peço, por favor, que retire os vídeos que estão no TikTok. O que ela fez? Gravou mais um monte. Aparece a minha casa, já que não foram autorizadas por mim o uso da minha imagem, nem o uso da imagem da minha casa. Tanto os do centro como os da minha casa pessoal. Vou ler aqui agora ele e vou comentando algumas coisas sobre, como vocês, e rebatendo, para entenderem o meu lado da história. Apesar de eu já ter explicado muitas coisas nos vídeos anteriores, eu tenho certeza que vocês me entenderam. E depois disso, meu amor, isso daqui foi em dia 21 de novembro de 2025. A gente mal sabia que 2026 ela ia vir, ó, vrá! Com mais infos, dessa vez pesadas. A coisa que ele cita no texto foi eu ter postado algumas coisas nas minhas redes sociais, falando que eu queria sair da casa, sendo que isso nunca aconteceu. Eu tinha, sim, comentado, como eu disse, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu namorado, alguns amigos, né, que eu queria sair. Uhum. Mas eu nunca falei aqui no TikTok que eu queria sair. Nunca nem repostei, republiquei nada em relação a isso, de que eu queria sair do terreiro. Eu nunca tinha dito absolutamente nada sobre o terreiro. Uhum. Até hoje, eu nunca tinha dito nada. Veio falar... Nossa, de onde esse doido tirou isso, então? Que eu usei a imagem dele e do terreiro dele pra crescer nas redes sociais, sendo que ele tinha falado várias vezes que não permitia os vídeos que eu postava. Uma vez nós tivemos uma conversa,
em relação a isso. E ele me falou, não só ele, como a entidade dele, o preto velho dele, me permitiu gravar, tá? Muitas coisas, quando tinha festa, as coisas, ele chamava, Duda, grava a mesa aqui, tira foto, tá? Pode postar sim. A única coisa que ele me pedia pra não fazer, mostrar o rosto dele e dos filhos de São, que é o que eu sempre fiz. Tanto que muito dos meus vídeos tem um zoom exagerado, que não é pra aparecer o rosto de ninguém. Sempre tem cortes, né? Tem borrões. Eu sempre postei sem. No início, eu cheguei a postar um vídeo que, infelizmente, pegou uma filha de santo e ela veio fazer graça, né, em relação ao vídeo. Vou deixar o print pra vocês. Boa tarde, deixa eu te pedir uma coisa, um vídeo seu no TikTok. Se você puder tirar esse vídeo para evitar confusão, eu te agradeço. O plano é um pouco sistemático e ontem ela veio falar desse vídeo comigo, mas se você puder tirar, por favor, tá? Porque só vai dar confusão. Nossa senhora. Né? Ele me mandou mensagem. Nossa, esse terreiro era o terreiro das minúsculas micro causas, né? hein? Pedindo pra eu apagar, porque aparecia o rosto de fulana. Aí eu não sabia qual era o vídeo, né? Porque eu postava muito vídeo, agora nem tanto, mas antes eu postava. E pedi pra ele me mandar, porque eu apagaria. Ele me mandou, eu apaguei o vídeo. Porque, sinceramente, pra mim não fazia diferença nenhuma. Só que é a segunda mentira, hipocrisia, entendeu? Porque ele me permitia gravar, ele me chamava pra gravar. A única coisa é isso, não mostra meu rosto, não mostra o rosto dos seus irmãos de santo. Igual, né, sabemos que nem tudo lá pode ser gravado. Então eu também não gravava, que não podia. Fora isso, quando ele fazia e nem tudo mesmo podia ser gravado. Reclamação de algum vídeo, alguma coisa, eu dava um jeito de tirar, ou algo do tipo, entendeu? Só que aí depois de um tempo eu, né, fui já sabendo, ele não gosta disso, não gosta disso, então eu não fazia. Terceira mentira. Caramba, e foi longo, né? 3 partes dessa expulsão, foi uma expulsão longa, não foi um dia assim, não vou mais, ou não vem mais. Foi longo, meu amor, foi uma sucessão de acontecimentos. Caramba, que só terminou em 2026, pior ainda. O que ele usou no texto pra me expulsar foi em relação à mensalidade. Ele falou que eu fui grossa. Gente, eu fui grossa. Realmente, quem me conhece sabe que eu sou grossa. Mas eu não fui. Pelo contrário. Até porque se for pra falar de grosseria, é um grosseiro com outro conversando. Sim, eu acho que quem é grosseiro encontra outro grosseiro nos caminhos, não tem que falar nada, porque você tá provando do seu próprio veneno. Eu amo, me dá tesão de saber, de verdade, quando eu vejo uma pessoa grosseira, mal educada, encontrando outra pessoa grosseira e mal educada. Nossa, mas eu amo! Eu acho que eu não me delicio tanto na vida quanto nesse momento. Dia que você ia falar com ele e ele estava de bom humor. Então, era uma pessoa que se contradizia muito. E aí não bastava ele me expulsar e me mandar esse texto cheio de mentiras. Ele mandou o texto no grupo, do centro e me tirou, para eu não ter nem a chance de tentar me explicar lá para os meus irmãos de santo e tudo mais. Para que ele mandou o texto no grupo? É uma coisa pessoal. Sim. Entre nós dois, e ele mandou no grupo. Ele sempre fez isso. Todo mundo que ele tirava, ele mandava o texto que ele mandava pra pessoa, às vezes mandava mensagem da pessoa, mandava print do que a pessoa falava, e na mesma hora já tirava ela, que não era pra ela ter a chance de falar um A. Por muito tempo, eu também tive medo dele fazer alguma coisa pra mim. Hoje a gente sabe muito bem qual que era esse medo, né, amiga? Sinto muito. Todo mundo falava, não, ele não vai fazer isso, não vai. A gente acreditava ainda na boa, né? Acreditando. Mas eu acho que aqui ela tá falando de magia, né? De feitiço. Claro, na boa índole, né? Na boa fé da pessoa. Até onde eu sei, ele realmente não fez nada. Porque a minha vida, depois que eu saí de lá, ela melhorou. Como de várias outras pessoas que saíram depois de mim, que eu vejo que aconteceu a mesma coisa. Pessoas que saíram antes também. Inclusive a minha amiga, que foi a que me levou pra lá, foi a primeira a sair. Então, caramba, gente, a verdade foi essa, tá? Como eu disse, eu sou uma pessoa que eu preciso falar. Eu preciso botar pra fora, senão eu não fico bem comigo mesmo. E por um ano, eu fiquei em silêncio. Eu não tive ninguém pra me ajudar, que eu digo pessoas lá de dentro, ninguém se importaram, porque ele tem uma coisa que ele faz, manipula, né? E faz a cabeça de todo mundo. E todo mundo acha que todo mundo que saiu é errado, menos ele. Ele é o certo, ele é o coitado. E todo mundo que saiu... 100 pessoas saíram, mas as 30 que ficaram, ele
dá certeza que o errado são as pessoas. Os meus padrinhos lá dentro não me mandaram uma mensagem. Inclusive, só voltaram a falar comigo depois que eu gravei um vídeo falando sobre isso aqui no TikTok com vocês. Porque antes, eles fingiam que nem me viam. Aí hoje em dia, eles me veem na rua e vêm falar comigo. Por causa do vídeo que eu postei falando sobre isso. Mas enfim, ninguém ficou do meu lado. Eu recebi mensagem, pra ser sincera, de uma pessoa. Sem contar minha irmã, né, no caso. Mas de uma pessoa. Que a minha irmã já morava comigo. E eu falo lá dentro que eu realmente gosto de 3 pessoas, né, mais velhas no caso, que eu tenho as minhas amigas mesmo, colegas que tinham lá dentro, que saíram agora também, e a minha irmã também. Não vou falar sobre por que elas saíram, nem a minha irmã, né, que eu sei que vocês vão perguntar, mas é um motivo que eu não quero expor, eu não quero expor minha irmã, não quero expor as meninas, porque a minha irmã é uma pessoa muito reservada, muito na dela, mas enfim, esse vídeo provavelmente vai chegar até ele, né, mas como eu disse, eu não citei ele aqui. E se ele vier fazer qualquer coisa, se eu fosse ele, eu não faria isso. Porque o que... E agora ele não vai fazer mesmo, amiga. Agora ele tá foragido. eu mostrei aqui não é nem perto de algumas coisas. Ele Agora a gente sabe o que ela quis dizer. Chocante. vai me entender. Então, se você ver os meus vídeos, só passa direto. Finge que não é com você. Porque eu quis falar, eu tô no meu direito de falar, não citei ninguém, não citei nome de ninguém, entendeu? Também não tô ameaçando ninguém, mas eu ficava na minha. Nossa, amiga, você foi loba demais. E a gente já sabendo do que se tratava, do que você estava falando aqui agora, você foi loba demais. Pelo amor de Deus. Toma cuidado no terreiro que vocês forem entrar. Na igreja, não é só terreiro não, na igreja que vocês forem entrar. Tem muitos casos acontecendo assim dentro de religião hoje. Religião era uma coisa que deveria ser leve, que deveria ser boa, gostosa. Hoje em dia tá sendo tudo, na maioria dos casos, não em todos os casos, mas na maioria tá sendo tudo menos isso. Vamos tomar cuidado, vamos pôr a mão na consciência e falar, será? Eu tô sem religião, será de bom tom eu me forçar a entrar em uma agora? Se cuida, gente, pelo amor de Deus. A Eduarda e todas as vítimas desse terreiro, desse sacerdote, aqui tá a minha solidariedade pra vocês, tá bom? Tenham muita força nesse momento e a espiritualidade com certeza tá com vocês. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, hypa o vídeo pra ele ser entregue pra mais pessoas e ativa o sininho pra receber notificações de vídeos e lives novas, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau!